Querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais uma Roda de Mães aqui da nossa série Estações de Graça. E hoje estamos numa roda para falar sobre a adolescência, que eu já ouvi gente chamando de aborrecência. Que coisa injusta, né? Mas de acordo com o episódio que ouvimos na semana passada, a nossa perspectiva sobre a adolescência pode mudar muito, né? Eu acho que quem aí tá ouvindo hoje e não ouviu ainda o episódio da semana passada, pausa esse, ouve aquele primeiro e depois volta aqui nessa roda, que a gente vai comentar algumas coisas daquele episódio, que eu acredito que trouxe muitas pérolas, muita sabedoria pra gente. E eu, que nem sou mãe de adolescente, assim, já saí daquela gravação já louca para aplicar um monte de coisas, assim, sabe? Com os meus filhos que ainda são bem menores do que adolescentes, né? Mas hoje nós temos aqui mães de adolescentes, ou assim, mães que estão com o pezinho na adolescência, já praticamente ali. E eu vou pedir para a Cami, que vocês já conhecem, apresentar elas para vocês. Olá, queridas ouvintes. Não sou eu a mãe que tá com o pezinho na adolescência. Mas eu vou contar quem que tá aqui com a gente hoje, que é a Keila e a Lorena. Oi, meninas! Sejam bem-vindas. Bom, vocês já conhecem a Keila e a Lorena de rodas anteriores, né? Então, a gente não precisa apresentar todos os detalhes. Mas a Keila tem um filho de 13, né, Keila? O seu mais velho. E o do meio tá com quanto? 10. Também tá chegando na adolescência, né? E a Lorena tem o Davi, que acabou de completar 11, né? E o Tomás, que tá com 8 para 9 já, né, Elo? Isso mesmo. Então, só para situar vocês aí na idade, né, de quando elas forem contando as coisas, vocês já saberem mais ou menos as idades. Eu e a Cami estamos longe dessa fase, por isso, assim, estamos aqui com o cérebro já, assim, ó, louco para absorver, esponja, né, amiga? Para aprender. E, assim, acho que foi muito legal a gente pensar em coisas para manter uma conexão com os filhos, né? Para não chegar na adolescência e sentir, claro, o rompimento vai fazer parte, mas não precisa estacionar ali, né? E eu queria ouvir de vocês, Keila, Lorena, como que tem sido, assim, essa fase de entrar na adolescência, né? De chegar ali. Bom, eu vou pedir para Keila começar, que ela já entrou, né? Ela já tá inteira lá, já tá nadando ali na adolescência, não tá só com o pezinho. Então conta pra gente, Keila, como tem sido para você essa fase de mãe de adolescente? Bom, tem sido desafiador, porque você começa a olhar para trás, né, e começa a ficar saudosa daqueles momentos em que era aquele teu bebezinho, né, aquela criança que obedecia, ouvia você falar, você falava uma vez, né, já tinha aquela obediência de certa forma. E de repente, assim, eles começam a ficar mais desafiadores, né? Começam a questionar mais. E aí você precisa ter um certo equilíbrio, que às vezes eu não tenho. Somos humanas. Mas o Senhor dá graça, né? Uhum. Então, para mim, assim, tem sido desafiador. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho assim comigo, eu sempre joguei muito limpo com eles, desde muito pequeno, sobre diversos temas, assim, eu sempre conversei com eles abertamente. Eu me aprofundei, de certa forma, em alguns assuntos, eu tentei me antecipar, digamos assim, sobre diversos temas, para que, de certa forma, quando eu chegasse nessa época que eu estou enfrentando agora, fosse mais fácil, porque ali eles já teriam mais ou menos assim a ideia do que era. Ainda que existem coisas que eu preciso ainda trabalhar e tudo mais, mas Deus tem dado graça, assim. Eu não digo assim que eu sou filho de um aborrecente, porque embora às vezes o Caleb tenha um temperamento, talvez, uma personalidade assim, quando ele tá chateado com alguma coisa, ele fica mais fechado, sabe? E mais caladão, mais burrento, digamos assim, né? Mas eles não me dão, assim, tanto trabalho. Eu vejo, assim, são meninos bons de lidar, né?
à medida do possível, eu vejo muita graça do Senhor na minha vida em relação aos meus filhos, assim. Eu tenho um pouquinho mais dificuldade com o meu do meio, porque ele é um pouquinho mais explosivo, sabe? Os filhos do meio. É, Eu posso falar porque eu sou a filha do meio, tá? Então eu sei como é que é. E eu tenho um do meio que também, né, me é. dá essas bombas aí. Mas Deus tem dado graça, sabe? Graças Sim. a Deus. Viu? Dá tudo certo no final. No final eles extravasam fazendo podcast. Se Deus quiser, né? Mas isso que você falou do silêncio, né? De ficar meio birrento, meio quietinho, assim. Eu achei tão interessante quando a Simone falou na semana passada, né? De que é meio que a forma que eles têm de nos, assim, de nos atingir de certa forma, é sonegar a informação, né? Esse ficar calado, assim, eu lembro muito, assim, eu dava aula para adolescente, né? E eu percebia muito isso, assim, sabe? Quando eles resolvem, tipo assim, hoje eu não vou participar, hoje eu não vou falar nada. Tipo, não é que eu não vou nem ser mal educado, eu só não vou falar nada. Vou ficar quieto, né? E como mãe, imagina, né, gente, a agonia que isso deve dar. Eu lembro da minha irmã adolescente, às vezes, assim, sabe? Tipo, a gente falava bom dia, sabe? Não queria responder, mas é porque tava chateada com alguma outra coisa, que daí você sonegar o meu sorriso, né? Sonegar a informação. Isso deve doer demais, gente. Deve ser uma agonia de chacoalhar e falar assim, mas fale pra mim, né? E aquelas dicas, né? Não só dicas, né? Mas assim, o jeito que a Simone, né, mostrou que a gente deve conversar, assim, é realmente com muita graça e muita firmeza, assim, né? Achei muito legal. E para você, Lorena, você tá chegando, né, na adolescência. 11 anos já é uma idade que já vem trazendo alguns desafios ali da pré-adolescência, né? Tem muitas mudanças aí. Como tem sido essa experiência para você como mãe? Jay, algumas ansiedades, né? Eu posso falar do meu privilégio de ter a Simone por perto, porque é um consolo imenso ter a Sim. orientação dela, né? O Davi faz acompanhamento com ela, então eu consigo aproveitar muito dessas orientações da Simone, e a sensação que eu tenho no momento é, nessa ideia para comparar, é como a minha fase lá da gestação, em que eu queria ler os livros, me preparar para aquele bebê que ia nascer, e depois, na primeira infância, lendo muita coisa, né, consumindo conteúdo. E aí eu já estou pensando assim, a adolescência nem chegou e eu quero me preparar como eu me preparei para aquela fase. Só que ouvindo a Simone, a gente, né, e alguns comentários seus no podcast também, a gente sabe que não se trata só de consumir conteúdo, né, de absorver dicas, não é isso, né? Quanta necessidade nós temos, né, de receber sabedoria do alto, de contar com a graça de Deus. Sim. Porque foi assim na primeira infância, a gente sabe que não vai ser diferente na adolescência, né? Uhum. E me aproximar disso agora, né, com meu mais velho, com 11 anos, me coloca nessa situação assim de lidar com a minha ansiedade, com a minha necessidade de controle, porque Uhum. eu posso dar alguns exemplos depois, se a gente for entrar nesses pontos mais específicos, mas mencionando rapidamente, ele ainda não tem celular. Então, me aflige pensar que ele é o único da sala que não tem celular e que ele diz não querer ter, sabe? A gente teve uma conversa. Uhum. Será que esse não querer ter é só para não nos desagradar, porque a gente já falou que não quer dar, né, por tão cedo? Se ele está sendo sincero conosco, né, apesar da gente ter um ótimo relacionamento, mas já fico pensando que ele deixa de falar algumas coisas para a gente, né, e até que ponto ele vai deixar de falar? Então isso gera um pouquinho de angústia, sabe? Que Uhum. eu quero tentar me preparar para isso, e sei que eu vou precisar contar mesmo com o Senhor, né? Uhum. Como a Simone falou, é uma fase para a gente orar mais, né? É verdade. Isso que você falou, né? A gente às vezes não, é muito natural nós mães corrermos para buscar informação, como se a gente pudesse aplicar tudo aquilo que a gente lê, né?
E, gente, se a gente conseguisse aplicar todas as dicas de educação de filhos, a gente não teria dificuldades. Mas a verdade é que a gente não consegue aplicar, porque a gente precisa trabalhar em que tipo de mãe a gente é, né? Não é só pensar assim, ah, o certo é falar nesse tom, desse jeito, essa frase. Tá, tudo bem, mas eu não consigo aplicar na hora. Por quê? Porque eu preciso mudar o meu interior, né? E isso acontece com o agir do Espírito Santo na nossa vida, né? Quando gente, seria tão fácil, né? Ah, tá, essas dicas funcionam? Beleza, então, quanto carrossel de Instagram já teria salvado aqui os meus dias, né? Porque é só aplicar tal dica, porque as crianças funcionam de jeito X, Y, Z, tranquilo. Mas não, porque na hora eu não consigo aplicar todas as dicas, porque eu ainda estou em processo de santificação e tem coisas que eu não consigo fazer e na hora eu explodo, né? Ou falo coisas que acabam afastando mais a criança do que aproximando, né? E eu tô falando criança, né? Mas aqui nos adolescentes muito mais, né? Porque daí eles já têm tanto mais autonomia, né? De pensamento, opinião e tudo mais, né? E Cami, me diga uma coisa, você que ainda não é mãe de adolescente, você já se pegou pensando assim, poxa vida, eu tô tendo dificuldade em alguma situação aqui com a minha filha, imagina como vai ser na adolescência. Eu já me peguei assim com essas neuras assim. Você já se pegou pensando assim? Super, várias vezes. Bastante, assim. Essa é uma fase da vida que me dá bastante ansiedade, pensar como que vai ser. O que é tão engraçado, né? Porque eu acho que isso é algo bem da cultura mesmo, Uhum, de nos vender essa imagem da aborrecência, né? Por um uhum, lado, porque a gente já passou e sabe que é uma mistura de muitas coisas, nem uhum, sempre é fácil, mas por outro lado, eu acho que tem muito, até no meio pedagógico, né? Você sabe, você também foi prof de adolescente. uhum. Existe, né? Quem não gosta de dar aula para faixa etária, por exemplo, já começa. Ixi, peguei uma turma de adolescente. Aham. Então, assim, super, super gera uma ansiedade. Mas uma coisa que eu gostei muito num livro que eu li uma vez era o relato de uma mãe de 6 filhos. E ela falou que também, que essa sempre foi a fase da vida que gerava mais ansiedade nela. E ela e o marido decidiram orar desde de bebê, assim, dos filhos, né? Uhum, Eles contam que gastavam muito tempo de oração sobre a fase da adolescência. E aí no livro ela relata, né, assim, como isso trouxe resultados e eles colheram bons frutos. uhum. Eu tento fazer isso, assim, quando isso passa pela minha cabeça ou quando esse tema vem na minha cabeça, eu logo oro, né, entrego para Deus, peço sabedoria quando essa fase chegar. Uhum. Sim, eu também penso às vezes assim, poxa vida, né? Como vai ser? Às vezes, né, os filhos ali, os nossos, né, Cami, estão com 6. E eu fico pensando assim, gente, já me dá umas respostinhas às vezes que eu fico pensando, e aí, né? Se eu não ensinar sobre respeito agora, como é que vai ser depois, né? E a gente daí vai ficando um pouco temerosa, e daí se torna, às vezes, muito imediatista, que é como a Simone falou, né? Mais pro final do episódio, assim, de como a gente fica querendo focar só ali no comportamento, como corrigir aquele comportamento sem pensar nas virtudes que a gente está formando, Uhum. né? E depois que eu gravei o episódio com a Simone, eu sentei pra conversar com meu marido, assim, porque a gente ficou. Eu falei pra ele sobre isso, assim, porque, meu, aqui em casa, assim, com os 3 pequenos, quantas vezes eu me vejo só focando no comportamento deles, sabe? Porque eu quero que aquilo ali se resolva, que melhore já, agora. Sem pensar que esse é um trabalho a longo prazo e que eu deveria estar, né? Plantando para colher virtudes lá na frente, né? E não só assim, tipo, me obedeça agora, pronto, sabe? Mas assim, vamos trabalhar essa virtude do respeito, né? Da colaboração aí, né? E, claro, obediência, né, gente? Todas cremos nisso, mas tendo em vista de que não é agora, tudo do meu jeito, né? Não tão imediatista assim, né? Isso Acho que mexe. Acho que isso volta, né, no que a gente falou em algumas rodas também, e o que ela fala nesse episódio sobre o que é inegociável, né? Exato. Acho que a gente tem muito definido o que de fato é inegociável, assim. Uhum, E às vezes a uhum. gente pode se confundir também, né? Talvez algo que a gente está tratando como inegociável, talvez não seja tanto, talvez existam outras coisas que de fato são. Então, acho que Exato. Uhum. essa consciência, essa clareza do que é ou não Uhum, é negociável para gente, para guiar o
que a gente vai ensinar hoje. Exatamente. E algo que a Lorena falou que eu acho que seria interessante a gente conversar um pouco, essa questão das telas aí, do celular, na verdade, né? Não assim o do uso das telas, mas eu acho que na adolescência é bem aquela idade do todo mundo tem, eu também quero ter, né? E a Lorena já expressou essa angústia interna, né? De tipo, poxa, meu filho, né? O Davi é um cara maravilhoso, né? Super querido, super próximo dos pais. Parece estar super de boas com isso, né? Mas vocês pensam assim sobre. Como é que é aí, Keila? Primeiro eu queria saber isso. Keila, o Caleb tá com 13, né? Uhum. Ele já tem o celular dele? Então, o Caleb, eles tiveram quando pequeno, o celular que era meu, eu passei para ele, e o celular que era do meu marido, do Vasco, passou para o Benjamin. Aí eles tinham ali até que quebrar. Aí você não compra outro, entendeu? Porque condição financeira, assim, para ficar comprando celular, né? Nem pra gente, às vezes a gente tem, né? Uhum, Pra dar pro filho. Então, assim, eles tiveram e aí acabou que quebrou. Aí eu dei graças a Deus, falei assim, pronto. Agora eu tenho a desculpa de dizer para eles que, bom, vocês não cuidaram, agora vocês não têm, né? E uhum, por um bom tempo. Aí o meu marido trocou de celular e deu o dele para mim e o meu, enfim, ficou sobrando. E aí eu resolvi de dar o meu pro Caleb e pro Benjamin. Eu dei o meu pros dois, para eles uhum, repartirem. Fiz um Instagram pro Benjamin, que até então eu que mexia ali, porque ele quer ser goleiro e tal, né? uhum. Eu criei um Instagram para ele, nunca tinha criado um pro Caleb. E aí eu falei assim, então eu vou criar um pro Caleb, você vai postar coisa lá do teu interesse, do xadrez, dos livros que você lê e tudo mais, mas vai ser assim, vocês vão compartilhar esse celular e é 1 hora para cada um. E para vocês aí, Lorena, você disse já que não deixa o Davi ainda não tem o celular, né? Todo mundo da sala dele tem, menos ele. Vocês Sim. têm um combinado aí de que ele vai ter a partir de uma idade X ou vocês estão levando assim? Como é que é isso aí na família de vocês? Então, o aniversário dele foi essa semana, então a conversa surgiu. Uhum, Também porque eu passei a conviver mais com os amigos dele e percebi o uso, sabe? E ele uhum, começou a me pedir o telefone emprestado para conversar com os amigos, para uhum, falar de videogame, para combinar a hora de jogar videogame. E isso nunca acontecia, porque quando eles eram bem pequenininhos, eu decidi que eu jamais emprestaria o meu celular para eles. Então, eles nunca usaram nem o meu nem do meu marido para assistir. uhum, Nunca, nunca tivemos esse hábito. Então, era acesso zero mesmo a celular. E na pandemia, eles começaram a usar o tablet por causa das aulas online, então cada um passou a ter seu tablet, só que com o uso da internet controlado, né? Tanto o período de internet determinado, assim, programado, então caía depois de X minutos, né? Era só o suficiente para eles usarem para alguma pesquisa, né? E a gente foi mudando isso ao longo do tempo. Por um tempo eles usaram a internet por meia hora, 40 minutos, 1 hora, sabe? E sempre com aquele aplicativo, né? Meu marido sempre acompanhou quais sites acessam, e uhum, os combinados, né? Sem uhum, jogo durante a semana, só os finais de semana. Então, o tablet foi meio que um ensaio, né? Para quando o celular chegar. E aconteceram situações que a gente precisou disciplinar, né? Teve ali uma necessidade de esconder que estava usando, sabe? E a gente precisava uhum, conferir. Mas por que esconder? O que você estava acessando? E a gente olha, tá tudo bem, né? Só uhum, conversa melhor, coloca um limite, né? Fala da confiança. Então achei bem importante esse período assim, sem celular, e agora com o aniversário dele e essa minha percepção, né, de ver a necessidade dos amigos e eu começar a ceder também o meu, que eu nunca tinha cedido, né, o uhum, meu celular enquanto ele está lá conversando com o amigo, uhum, a necessidade e conversei com meu marido. E aí nós estamos aproveitando também a oportunidade para trabalhar a questão financeira também, porque o Davi junta dinheiro assim, desde que ele se entende por gente, todo o dinheirinho que ele ganha de
Dia das Crianças, Natal, ele nunca gastou, sabe, uma coisa ou outra numa papelaria, mas ele já juntou um dinheirinho que a gente perguntou para ele, e aí, você quer usar esse dinheiro para comprar um celular? Legal. E aí ele ficou meio na dúvida, sabe? E a gente sabe que ele tem esse perfil de. Ele é muito obediente, ele é um menino muito maduro em diversos aspectos, Uhum. muito cedo para muita coisa. Mas no fundo eu acho que ele tem essa necessidade de nos agradar e nós não sabemos lidar bem com os erros dele, sabe? E muitas vezes quando ele erra, a gente coloca um peso grande sobre isso. E, enfim, acho que nós estamos aprendendo a lidar com algumas questões ainda no nosso relacionamento com ele, né? Nessa pré-adolescência. Uhum. E nós não nos sentimos seguros com a resposta dele, quando ele falou que não precisa agora. E aí insistimos um pouquinho no assunto e ele falou, tá, eu vou pensar e dou a resposta mais tarde. Uhum. Quando meu marido foi perguntar de novo, ele perguntou, por que você quer ter o celular? E aí ele respondeu, acho que vai facilitar para acessar o aplicativo da escola, para ver os para-casas. E aí meu marido teve que insistir com ele para ele falar que, tá, vai ser bom para conversar com os meus amigos. Aham. Então, assim, eu acho que está sendo uma oportunidade para a gente avaliar nossa relação com ele também, de confiança, Sim. sabe? De Uhum. como é que nós vamos monitorar isso. Então, já começamos a conversar como é que vai ser se ele realmente comprar, né? Uhum. Como é que nós vamos monitorar? Porque ele sabe como é que a gente monitora o tablet, por exemplo, né? Então, eu falei, Uhum. com o celular vai ser da mesma forma, Uhum. por aí. Mas olha que legal isso visto como um processo, né, gente? Não como algo assim que, ai, tá, eu fui obrigada, né? Assim, acho que eu já ouvi muitos relatos assim, né, de tipo assim, ai, nossa, quando eu vi, eu já tinha dado no celular, né? Assim, mas sem esse processo intencional de, olha quantas preciosidades, quantas oportunidades, né? Que a gente sempre fala, tudo é oportunidade. E essa oportunidade de vocês até avaliarem a relação, né? De como tá essa comunicação, essa coisa da pressão de ser o bom menino, como que ele tá se vendo no mundo, né? E que interessante, que bacana. E você, Cami, já teve essa conversa aí? A Alice é tão pequenininha. Ela já pediu celular ou vocês têm algum combinado? A Alice vai ter celular tal idade, vai namorar com tal idade? Com Claro, 30 já tá anos? tudo definido. Já tá tudo programado. Aí não é tudo programado? Não, não, não. E a gente vive um dia de cada vez aqui. Gente, para mim estava muito certo que ele só ia ganhar o celular aos 15 anos. Ixi. Eu já tinha tentado combinar com as mães da sala, vamos dar só aos 15 anos. Ixi, acho que elas furaram esse combinado aí, hein? Tá. E pior é que vai chegando cada vez mais cedo, né? Por isso que eu tô até perguntando pra Cami, porque eu já vi criança menorzinha assim, já que tem o seu celular, sabe? Sim, O eu acho. Tintin precisa. Sim, ele é bem pequeno também, né? Eu falo pra ele, não, você não pode. Não é E, coisa de criança. e ele Sim, não quis, sabe? sim. Então, Uhum, eu sei o que eu colhi da minha decisão lá atrás, sabe? uhum. Então, só não querendo atrapalhar ali a questão da Camille responder, Imagina, Ah, imagina. imagina. só compartilhar com vocês que a respeito disso mesmo, outro dia eu dei castigo para os dois, porque eles tinham descido, estavam brincando, e aí num ataque explosivo do Benjamin, ele jogou uma vassoura no pé do Caleb e ele está com a unha dele quebrou e estava no vivo, né? Então ela está nascendo de novo e ele Uhum. acabou jogando a vassoura no pé do irmão. E aí os dois brigaram. E aí o Caleb começou a chorar, né? De dor e tal. E eu já tinha dado castigo para eles, né? De ficar sem o videogame, sem o celular. E aí ele começou numa manha assim que tava doendo demais o dedo e tal. E aí eu já pesquei, né? Eu falei, se isso daí não é o dedo, esse choro é falta de mexer no celular. Então ele ficou Uhum. de castigo, eu falei assim, não, você não vai mexer.
E aí eu comecei a falar com ele. Eu falei assim, olha, se você está falando que está com dor no dedo, está chorando porque você está com dor no dedo, tudo bem. Mas se você está mentindo para mim, porque você está com sabe aquele tédio que dá e você não pode mexer, e você fica com tédio, você fica meio borocochô e tal, né? Eu falei assim, mas se você estiver assim por conta disso, você pode mentir para mim, mas para Deus você não mente. Então Deus conhece o teu coração. Deus sabe do teu coração. E esse dia foi bem no dia do aniversário do meu marido. E aí ele acordou bravo, assim, tava chateado, né, burrento. E eu não queria que ele estivesse daquele jeito no dia do aniversário do pai, né? Uhum. Enfim, foi um dia, assim, bem difícil, sabe? Mas Sim. eu não insisti muito com ele, deixei ele. E aí eu lembro que naquele dia meu marido saiu não, ele foi trabalhar à noite. E aí eu conversando com ele, eu comecei a questioná-lo, né? Esse choro teu é, é a ausência do celular, porque você não está mexendo no celular, ou isso realmente é dor no teu dedo? Aí eu comecei a falar para ele, olha, você pode mentir para a mãe, você pode esconder isso que está aí dentro do teu coração para mim, mas você não esconde isso de Deus. Deus conhece teu coração. Então, eu vou perguntar mais uma vez para você, eu vou questionar você até você me responder a verdade, eu quero a verdade. Aí ele ficou quieto e tal, e continuou, ficou aquilo que a Simone falou, né? Foi ficando cada vez mais em silêncio. E eu ali, né, querendo questionar mais. Bom, enfim. Aí eu fiz toda mãe reza a ladainha, né? Ali, né? Aquela tempestade, e começa a falar, Palestrinha. dá um sermão o dia inteiro. E aí eu parei. Aí mais depois, assim, eu fui fechar a janela do quarto dele, que ele tava. Aquele dia foi todo mundo dormir mais cedo, né? E aí eu fui fechar a janela do quarto dele e aí eu vi que ele tava acordado. Aí ele virou e me abraçou, né? Falou assim, mãe, me perdoa. Daí eu perguntei, mas te perdoar por quê? Dele, eu não queria ter estragado o aniversário do pai, ficado chateado e tal. E aí eu olhei para ele e falei assim, Caleb, a mãe não espera ter um filho perfeito, né? Depois de eu ter me desequilibrado, né? Respirou fundo. Dá sempre para voltar, né, gente? Olha que precioso. Isso que eu queria falar. Às vezes a gente pisa na bola também na hora de chamar atenção Uhum. e não reconhece que erra. E a gente precisa, eu gostei muito disso que ela falou, né, de pedir perdão. E aí eu abracei ele e falei assim, Caleb, eu não espero que você seja perfeito, porque eu não sou perfeita. Teu pai não é perfeito, teu irmão não é perfeito, ninguém aqui é perfeito. Eu espero de você obediência e eu espero que você seja um menino segundo o coração de Deus. Eu espero que você pense nas suas atitudes, enquanto você está honrando a Deus com as suas atitudes. Às vezes, e isso é uma coisa que eu sempre falei para eles, né? Eu preciso lidar também com os meus momentos, meus dias ruins. Porque eu tenho dias ruins, eu tenho dias que eu não estou bem. Mas quando esses dias chegam, eu já falei, alertei eles, eu já disse para eles assim: vocês já têm consciência para saber quando a mãe não está bem. Então, nesse dia, quando a mãe falhar com vocês já me perdoem, né? Porque eu sempre sinto assim que Deus sempre me traz de novo ali nessa questão de dizer assim, olha, eu errei, me perdoa. Uhum. Eu tenho Uhum. muito isso com eles, então eu falo para eles, olha, me perdoa. Enfim, Uhum. no fim das contas, aquele sentimento era tédio porque ele estava de castigo, não era tanto dedo, porque no outro dia ia ter treino de futebol. E aí eu falei para ele, então você não vai, ora, você tá com dor no dedo, né? Opa, passou, mãe. Passou, já passou, mãe. Ainda passou, entende? Então, assim, essa consciência, dar essa consciência para eles de que eles podem omitir certas coisas da gente, mas de Uhum. Deus eles não omitem nada. Eles não podem Uhum. esconder quem eles são.
né? O que há dentro do coração deles. Aí naquele dia eu conversei bastante assim com ele, aconselhei bastante ele. Eu acho que são essas oportunidades que a gente precisa Uhum. perceber, né? Mesmo que a gente erre, como a Lorena falou, a gente está em processo ali, né? Às vezes a gente não tá pronto para certas coisas, mas a vida acontece. E é como você Uhum. disse no início, às vezes a gente pegar todas essas dicas de internet e querer colocar em prática, a gente vai falhar. Mas Uhum. se nós nos humilhamos diante da poderosa mão do nosso Senhor e nos arrependemos quando nós falhamos, quando nós não conseguimos colocar em prática algo tão válido que é. Claro, eu Sim. queria pegar todos os conselhos da Simone e exercitar, mas às vezes eu não Uhum. consigo. Às Uhum. vezes, quando eu vi, eu já esbravejei, eu já Uhum. explodi, eu já falei coisa que eu não deveria, mas o caminho não é o remorso. O caminho não é ficar se remoendo em culpa, chorando e dizendo, eu sou uma péssima mãe. O caminho verdadeiro é você se arrepender e pedir perdão. Uhum. E é um caminho que a gente vai ter que repetir muitas vezes, né? É uma trilha muito bem conhecida do crente, né? Volta, põe o rabinho entre as pernas, volta lá, fala que falou errado. O crente tem que conhecer bem essa trilha, né? Tem que estar bem marcadinha. E eu acho que é a nossa respiração, né? Senhor, perdão, tô perdoada. Senhor, perdoa, tô perdoada, né? E é constante isso, né? Que bom que a gente tem isso, né, gente? Isso é viver pela graça, né? O que, que você ia falar, Lorena? Eu achei tão interessante o comentário que você fez no episódio sobre quando nós não escolhemos pedir perdão, parece que o grito vem mais fácil, não foi essa expressão que você usou? É, Porque uhum, parece que quanto mais a gente exercita, né, essa disciplina do sim, perdão, né, de pedir perdão, o constrangimento vem e o arrependimento é isso, né? Você é mudar de caminho, não voltar mais por aquele uhum, caminho. Então, se de fato você se arrepende, né, a chance de voltar por ele tem que ser cada vez menor, né? sim, uhum. Realmente pedir perdão para os nossos filhos, né? Aconteceu ontem. Eu escutei o episódio da Simone hoje. Como teria sido diferente se ontem eu não tivesse esbravejado? Agora, menino, você vai me obedecer agora. Eu falei, nossa, eu queria ter escutado a Simone ontem, porque eu teria evitado isso. Mas depois, eu tive uma conversa em que eu pude pedir perdão, mas ainda assim eu percebi que eu não fui tão intencional em aproveitar essa oportunidade do discipulado, como a Simone fala, Uhum, né, de uhum, formar valores. Ele veio, deitou no meu colo, eu entendi que era um pedido de perdão, nós falamos de arrependimento de ambos os lados, né, reforcei a identidade dele, que ele é um menino obediente, né, mas quando ela falou do bichinho da enrolação, né, da gente dar nome para os inimigos, eu falei, ai, se eu soubesse disso antes. Nossa, eu tô usando isso desde que eu gravei o episódio da Simone, gente. Sucesso. Dá nome pros inimigos. Meu filho tá super herói querendo derrotar os inimigos agora. Muito bom, né? Não fala sobre ele, né? Mas sobre as dificuldades que Uhum, ele muitas vezes vai passar e, né, e diz respeito a dificuldades uhum, ao longo da vida, né? sim, Você vai enfrentar situações em que é, não foi um desejo seu, né? Sei lá, uhum. escapou um comportamento, uma atitude que você não gostaria, que você se arrependeu, e aí aquilo não faz parte da sua identidade, né? Ajudar a criança a Nossa, perceber é. isso, né? Uhum. É muito precioso, né? Esses dias eu tava. Semana passada eu tava me sentindo terrível, assim, até desabafei com a Cami, né? Porque eu tinha dado uns gritos aqui com uma das crianças que estava tendo bastante dificuldade de obedecer. E eu tava, né, me dando todas as justificativas para estar exausta, meu marido passando a semana fora, eu tava gripada, cuidando, né, de tudo sozinha, sem ajuda e tal, e me permiti, né? Dar uns gritos assim, bem fora de, né, totalmente errada. E nossa, né, me senti terrível, aquela coisa, sai e assim que sai, você quer sair correndo para catar de volta, né? Tipo, ai, senhor, né? Foi. Só que você tá nervosa ainda e o negócio foi, aí passou um tempo, eu pedi perdão, né? Fiquei na altura da criança, né? Me perdoa, filha, a mamãe não pode, tananana. Só que daí passou um tempinho, aconteceu de novo, no mesmo dia. E ele olhou pra mim, gente, olha só que constrangedor. Ele olhou pra mim e falou assim: "Mãe,
você me pediu perdão hoje de manhã por ter gritado comigo e você tá gritando de novo. E, assim, né? Deus usa os nossos filhos, gente. Eu tava errada. Ele não tava sendo. Ele falou de uma forma, assim, mansa, sabe? Ele não falou isso de uma forma desrespeitosa. Ele foi usado pelo Senhor pra me exortar, né? E eu olhei pra ele e falei assim: é verdade, filho. A mãe tá errando de novo. E eu vou te pedir perdão de novo. Né? E assim a gente continua. E ele sempre, quando me pede perdão, perdoa, né? Não vou ficar tratando o menino mal porque, ai, ainda não Uhum. superei que você me desrespeitou, né? Tem muita essa coisa de tratamento silêncio, porque, ai, tô chateada. A gente se Então, coloca na mesma idade da criança, não é? é, Mas é né? Quem bem que é o adulto aqui, né? Quem que é o adulto aqui, né? E na adolescência deve ser bem mais difícil, né? Porque daí já tem até a tua altura, né? Daí parece que é meio que de igual para igual, mas não é, né, gente? Ainda tem muita diferença ali, né? De maturidade, né? Mas a Camila ainda não respondeu e eu quero voltar para Camila. Não precisa Ai, não. já tá tudo bem. Você lembra da minha pergunta? Que a gente saiu totalmente do assunto, mas só para voltar, assim, você pensa nessas coisas de quando você vai liberar celular, deixar ele se namorar? Tem esses combinados, você e o maridão? Ou é algo assim, vamos ver quando acontecer? Não, a gente pensa assim, tipo, do celular é um tema que a gente quer revisitar ali na pré-adolescência, né? Adolescência, Uhum. assim. Eu quero muito ver esse episódio daqui 4, 5 anos e ver o que vai estar diferente. Mas, enfim, esse é o plano, né? Mas a gente. Isso é meio que inegociável de quando ela terá o seu próprio celular. Uhum. Mas a gente não tem muitas dificuldades em deixar ela ter acesso a um celular hoje, né? Então, assim, ela não pode usar o meu celular a hora que ela quer, nem do pai, não existe essa liberdade. Mas se a gente vai assistir um vídeo de culinária, sei lá, né? Uhum. Ou tá na casa da avó e as primas que já são pré-adolescentes estão jogando algum joguinho ali super da idade dela, ela pode jogar também, sabe? Então, Uhum. ela pode ter alguns acessos, assim, na idade que ela tá, né? Mas realmente ela ter o próprio celular ainda é algo inegociável. Mas o que me chamou muita atenção, tanto da Lô quanto da Keila, foi esse processo de aprendizado, né? Porque até esses dias a gente estava conversando sobre um tema e a Jamie falou assim que a cultura que a gente vive hoje, a gente está tendo que se antecipar de muitas coisas que a gente ensina aos nossos filhos, porque eles estão sendo expostos, né, a alguns temas, talvez antes do que a gente gostaria. E que precioso é quando a gente consegue falar isso por primeiro. E eu acho que o celular é a mesma coisa. Eu, durante muito tempo, eu fui totalmente assim, não, nossa, a Alice, quando crescer, só vai ter celular com 15, 16 anos, né? Só que eu também, às vezes, paro para pensar que a gente vive outra geração, a gente vive outro momento de tecnologia, né? Enfim. E eu quero muito ter esse processo com a minha filha, né? De poder Uhum. ensiná-la, de mostrar como é, o que pode, o que não pode. Então, eu achei bem precioso pensar nisso nesse episódio hoje, assim, como eu quero Uhum. fazer isso. Acho que eu nunca tinha Sim. parado para pensar nesse processo mesmo de que isso é uma aprendizagem, né, para Sim. eles. É, para toda a família, né? Não É, tem uma fórmula, né? Existem tantas é. circunstâncias que podem influenciar nessa decisão, né? E eu acho que algo muito precioso, assim, eu peguei muito, assim, do tom da Simone, né? Nos exemplos que ela deu, muita firmeza com leveza e tranquilidade, assim, sabe? E eu fiquei assim, nossa Senhor, me manda esse negócio aí, que eu quero isso daí, ó. Esse jeito de falar eu achei maravilhoso, né? É suave na forma e firme no trato, né? Ai, Adoro essa lindo. frase. Lindo, exatamente isso, É. Cami, exatamente isso, assim. E é numa tranquilidade que parece, é uma firmeza que você, né, tipo, chega pro seu filho e fala assim: podemos conversar sobre isso, filho, mas aqui na nossa casa é assim, 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 né? Chega e fala o celular, seja lá o que for que tá em pauta aí. E meio que o filho não se sente ofendido, mas ao mesmo tempo não sente que tem algo ali a abalar, porque a mãe tá tão firme naquilo ali que
tão tranquila, né? E eu acho que quando a gente chega num tom de grosseria, né? Uma firmeza, assim, de tipo, eu mando, você obedece, pronto, acabou, né? Aqui em casa não, a sua prima pode, mas você não pode, né? Aquele... nananana. Eu acho que não passa esse tom de que a mãe está inabalável. Não, minha mãe tá toda descompensada. Minha mãe já tá toda estranha aí, toda, né? Já ficou vermelha, já começou a levantar o tom de voz, já levantou a mão para falar com o dedo na minha cara. Tipo, nossa, então o negócio aqui tá tão emotivo que acho que se eu der uma insistida ou fizer uma chantagenzinha, né? Pode rolar. Porque a minha mãe não tá equilibrada, né? A gente às vezes pode ter a falsa noção de que porque a gente tá falando alto, porque a gente tá mostrando que não é não, na verdade, o nosso tom é tão descompensado, né? O nosso rosto tá tão desequilibrado que a mensagem que passa é: minha mãe não tem equilíbrio, então dá para eu insistir, porque ela pode mudar de opinião, né? Ela está se firmando numa emoção e não numa decisão racional, né? Então, assim, nossa, quanta riqueza, né, gente? E ouvir os relatos de vocês, assim, também traz de volta para a realidade de que não é fácil, né, gente? E que é no dia a dia, mas que a base do evangelho, ela realmente supre e é suficiente para nos dar essa firmeza de quem somos em primeiro lugar, né? De quem somos em Cristo e de que podemos sim caminhar na dependência da graça, né? Eu falei isso assim no primeiro episódio da série, né? Que muitas vezes a gente vem, é tudo graça, né? É tudo graça, e a gente acha que isso nos dá aval para pecar, né? Como assim, nossa, é tudo graça. Marido viajando, eu tô doente, é graça, eu posso gritar. Não. A graça do Senhor, ela vem para nos empoderar, nos capacitar, nos dar um novo jeito de viver, né? E não nos deixar como estamos, mas sim para nos transformar, né? Através de várias disciplinas, e uma delas é o arrependimento e pedir perdão e voltar na trilha, né, da respiração do crente. Mas antes de ir embora, meninas, eu queria que vocês falassem uma coisa boa da adolescência que não tem na infância, para deixar a gente assim com um gostinho de quero mais. Coisas que vocês estão vivendo hoje, que é a graça peculiar da estação, né? Mas assim, especificamente dessa fase aí, da adolescência, pré-adolescência, o que é muito bom que vocês estão vivendo hoje nessa fase e que não viviam ainda nas outras fases anteriores? Quem vai começar? Para mim, tem sido bom a convivência assim de conversas que não tinha quando era criança, né? Você tem todo o jeitinho de criança ali, as brincadeiras, tal, mas é você olhar e, e ver essa transformação dos teus filhos, né? Essa mudança na fisionomia deles, sabe? É a voz que está mudando, os jeitos assim que eles estão começando a ter, né? Daqueles homens, né? O cheiro muda, Dá-lhe desodorante. né? Mas é que criança tem o cheirinho, né, característico dele, o adolescente. Começa aquela Meu coisa, Senhor. o olho, o bigodinho aparecendo. E aí você olha e fala assim, meu Deus, passou. Eu já não sou mãe de um bebê, né? Sou, Uhum. mas passou. E agora eu já tenho um filho, um homem, daqui um dia ele tá ganhando o mundo, né? Indo construir sua família, e é uma coisa assim que passa tão rápido. E para você, Lô, qual tem sido a parte boa aí da pré-adolescência? Ai, algumas coisas. Eu fico sonhando com o futuro, assim, por pequenos detalhes, assim, o Davi ele é muito cuidadoso, ele é muito amoroso, ele gosta de dar carinho. Aí, às vezes, ele já me coloca no colo dele, ou eu deito, assim, no peito dele, sabe? Quando eu vou dar boa noite, eu nunca tive o hábito de deitar com eles para eles adormecerem. Mas, vira e mexe, ele fala, mãe, fica aqui só uns minutinhos, mas é uns minutinhos Oh. mesmo, um, dois, sabe? Uhum. Que eu encosto assim no peito dele, ele faz um carinho, e aí eu fico imaginando isso no futuro, sabe? Ai, eu idosa, e ele cuidando de mim, Ai. né? Se Uhum. acontece agora, vai acontecer depois, é o que eu penso, sabe? E aí, Sim. outro dia, até no consultório com a Simone, eu e o Tomás participamos da sessão do Davi, e, essa fase, assim, dos dois, mesmo o Tomás com 8 anos, né, já consegue expressar melhor as emoções, ele falou para Simone que
acha a nossa família muito legal, né? Que ele ama a nossa família. E quando eles falam esse tipo de coisa assim sobre nós, sobre o prazer que eles têm, né, em estar conosco, me emociona muito. E aí quando eles falaram isso para Simone, ela falou assim, sabe? Se vocês acham que vocês têm uma família legal agora, na infância, vocês vão ter uma família legal na adolescência também. Né? Se vocês têm prazer agora, vocês vão ter prazer depois. Então, isso me deu uma esperança, uma segurança, né, de que se até agora tem sido tão gostoso, né, tão prazeroso, também vai ser na adolescência, por causa dessa Que relação que a precioso. gente vem formando. Né? Então, o sentar no banco da frente do carro, para mim já é tão legal, porque a gente vai batendo papo, né? E isso tudo é graça desse período, né? É verdade. Que eu sinto que eu tô curtindo. Sabe quando você não lembra a última vez que aconteceu alguma coisa da infância? Sim, passou e você não viu que era a última, né? A última vez que ele sentou no banco de trás, não, agora é só na frente, e me ajuda a carregar as compras, e é tão solícito, né? E tudo isso me encanta, porque me faz imaginar ele no futuro, né? Como marido, pai, já imitando tanto o pai. Eu acho isso muito lindo, né? De se admirar mesmo. Sim. Isso que você comentou agora é bem encorajador pra gente, né, Cami, que tem os filhos ainda menores, de pensar que para eles acharem a família deles legal na adolescência, eles precisam achar a família deles legal agora, né? Verdade. E que a gente possa criar essa atmosfera nos nossos lares, né? De alegria, de graça, de amor, de perdão, de arrependimento, de conexão, né? Firmados na rocha que é Cristo, né? Para que em cada fase, né? Tá numa adolescência, depois vida adulta, né? E depois ninho vazio, né? A gente vai chegar até lá nessa série, então que a gente possa ir pensando que é na fase de hoje, seja lá onde você está hoje aí, ouvinte, é agora que a gente precisa trabalhar, né, e focar em realmente produzir o fruto do Espírito nos nossos lares, né? Que o Senhor nos capacite, nos ajude. Uma semana cheia de graça para você aí, minha ouvinte querida. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.